Seria ótimo se você, que nos acompanha, TV, rádio, internet, se você puder, participe da nossa enquete. Queremos saber como você avalia a situação que envolve a mudança de nomenclatura para quem participa de facção criminosa. Passar de facção para grupo terrorista. Isso aumentaria bastante as penas. Vote na nossa enquete em jovempan.com.br. Recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede de rádio. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan, as análises dos assuntos mais importantes do dia com os nossos comentaristas Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e também o Cristiano Beraldo. Beraldo, esses números que foram divulgados pela Polícia do Rio de Janeiro, 121 pessoas morreram na operação. 4 bravos policiais, então 117 civis. Desses 117, 115 tinham alguma ligação com o crime organizado contra a facção Comando Vermelho. Isso eu acho que reforça o sucesso, né? A eficiência da operação realizada na semana passada, não? Sem dúvida alguma. A operação foi extremamente bem sucedida e agora a gente precisa encarar a realidade. Primeiro, essas 117 baixas na estrutura do Comando Vermelho não são suficientes para desestruturar, para desorganizar essa facção criminosa. Então, hoje, esses aí já foram substituídos por outros, né? Então, quando você olha do ponto de vista do poder público, existem duas formas de você fazer que, na verdade, elas acabam se complementando. Uma coisa é você fazer o combate, né? Então você coloca as tropas na rua, vamos supor que não houvesse, por exemplo, nenhuma reação contrária do governo federal ou do Supremo Tribunal Federal e da própria imprensa, parte da imprensa que tem feito um desserviço ao demonizar a ação da polícia. Então, mas vamos supor que houvesse liberdade plena para que o governador do estado pudesse agir de forma efetiva e contínua. Ele conseguiria, ao longo do tempo, né, através do trabalho da polícia, impor uma nova realidade a esse ambiente do crime, que o crime parou de valer a pena. Então, aquelas pessoas que estavam ali, sobretudo o impacto primeiro naquelas camadas mais baixas, aquelas pessoas que ainda não estão prosperando na cadeia de poder do crime, aquelas pessoas vão procurar outras coisas para fazer, parou de valer a pena arriscar a sua vida para arrumar uns trocados. E aqui essa pressão vai subindo, até que você consegue deixar essas forças criminosas bastante reduzidas. Só que aí você tem um outro problema, que precisa se complementar no longo prazo a esse. Qual é o plano para você mudar a realidade daqueles ambientes, né? O David estava falando a questão da ocupação e tal, mas além da ocupação, como é que você vai proporcionar para aqueles jovens uma outra perspectiva de vida? Como é que você vai melhorar a dinâmica e funcionamento dessas favelas, desses bairros, para que haja ali uma vida civilizada, que as pessoas morem decentemente, andem por ruas organizadas, bem iluminadas, que tenham calçadas para as pessoas caminharem, que isso tudo vai impactando na forma como a pessoa vê o seu ambiente, aquele ambiente está ao seu redor. E, sobretudo, fundamentalmente, como é que você vai fazer com as escolas? As escolas precisam ter estruturas para não só o ensino, mas, sobretudo, para a prática de esporte. Essas crianças precisam ficar ocupadas desde o amanhecer do dia até o pôr do sol. Essas escolas precisam preparar esses jovens para o futuro. Isso vai acontecer na primeira leva? Não vai. Isso é um trabalho permanente de anos para que você transforme a realidade daquela região, daquele ambiente. Portanto, se não houver um compromisso de longo prazo, se não houver um projeto de longo prazo, se não houver um propósito de realmente recuperar e mudar a lógica de funcionamento dessas áreas que hoje estão comandadas pelo crime, você não conseguirá transformar aquela realidade e o crime vai sempre se reinventar em cima dessa pressão contrária gigantesca que existe sobre aqueles que ousam combater a bandidagem, atirar em quem puxa arma para a polícia e tentar restabelecer a ordem numa cidade absolutamente caótica como é hoje o Rio de Janeiro.